Boa noite, família amada de Deus. Então, nessa segunda-feira, em que nós celebramos a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, já com esse ressoar de Pentecostes, nesse tempo comum em que a chama do ciro foi apagada. Aquele gesto de apagar, na verdade, foi um gesto de acender a chama do Espírito dentro de nós. E nós vamos, então, pedindo o auxílio de nossa Mãe para nos ajudar a viver cada vez mais por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, nesse instante, vamos rezar por nossa unidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o mês de junho, então, e nós programamos um momento intenso desse mês de junho para nós pensarmos a respeito sobre a nossa vivência com a Eucaristia. Então, só um dado importante que vocês vão perceber, o ressoar daquilo que eu falar hoje, isso vai sendo ressoado durante a semana, em cada instante após a missa. Por exemplo, amanhã, terça-feira, os grupos de oração vão ressoar o que foi tratado aqui, desse tema hoje. Na quarta-feira, os momentos de intercessão da igreja em relação ao que trabalhamos na segunda. Quinta-feira, a adoração ao Santíssimo focado naquilo que nós falamos na segunda. Sexta-feira também da mesma forma. Então, para nós trabalharmos isso em nossa memória, essa obra que o Senhor começou com as mãos dele, possa continuar em nossas vidas. Entendido? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu havia falado há 2 semanas, ou 3, não lembro, sobre os frutos da Eucaristia, sobre os efeitos dela, né? Os frutos, os efeitos que ela gera no comungante. Mas, antes de nós falarmos desses frutos, vamos fazer memória do evangelho que inspirou essa iniciativa. Foi o Evangelho da Videira, né? Capítulo 15, em que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E disse, né, que o ramo que não dá fruto Ele corta, e o ramo que dá fruto Ele limpa, ou seja, Ele poda. Sempre há um corte, sempre há um sofrimento. E nesses ramos nós pressupomos, né, que se passa a seiva, né? Mas podem ter ramos que não estão abertos a isso
a essa seiva da vida e se tornam infrutíferas. E existem ramos que permitem que a seiva da vida possa frutificar, que a ação da graça atual possa ser realmente acolhida por nós, essa abertura a nós. Pois bem, muitas e muitas vezes nós comungamos, permitimos que a seiva da vida passe em nós. E aí vem a pergunta: eu estou dando frutos eucarísticos? Como que é a minha relação com a Eucaristia? Por que eu comungo? Por que eu luto tanto para comungar, por exemplo, diariamente? Nesses tempos de pandemia, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, dessa ausência de comungantes, né, que dói para um padre, né, ver essa situação. Nós falamos muito da comunhão espiritual e que existe, claro, só como nós estamos vivenciando essa situação, está se falando mais sobre a comunhão espiritual e que isso não é uma coisa só para as pessoas que não comungam. Todo mundo comunga espiritualmente, pelo menos esperamos isso, né? A pessoa que comunga a Eucaristia está comungando espiritualmente. Mas é até importante a gente pensar nisso, né? Uma pessoa que comunga a Jesus, tomando essa consciência que é o próprio Cristo, já comungando espiritualmente, possivelmente ela dará frutos abundantes. Caso contrário, ela apenas vive ela não tem consciência do que ela está vivendo na verdade, da riqueza que está recebendo. Como na semana passada, na quarta-feira, havia falado sobre o Espírito Santo que nos liberta dos pecados, olhando para a igreja como esse sinal desse fogo abrasador que purifica. Então, nos purifica de todo pecado. Então, é na igreja que eu tenho a possibilidade de me tornar um homem novo, uma mulher nova, né? Então, assim também, precisamos rever, purificar os nossos olhares no sentido eucarístico, né? Como vivemos, como temos devoção eucarística, o que a devoção eucarística gera em mim, para não chegarmos àquele ponto de nos percebermos como ramos que permitem a seiva da vida passar, ou melhor, que a seiva da vida passa, mas não permitem que a seiva da vida possa frutificar nesse ramo. Que ramo eu estou sendo? Eu estou sendo um ramo que comunga e estou fechado à mudança, à conversão. Deus vai respeitar esse seu fechamento, mesmo dando as graças necessárias para a conversão. Ou você escolhe, né, ser esse ramo que Deus vai podar, mas que pode frutificar, aberto à graça, aberto à seiva da vida, permitindo que a seiva da vida possa ajudar esse ramo a frutificar. O outro já sabe, será cortado e jogado fora, porque quer. Muitos comungantes estão sendo ramos que não estão dando frutos. Então, o intuito de todas essas segundas-feiras, essas falas e essas memórias durante as semanas, é
para nós nos provocarmos a levarmos a sério a Eucaristia. E você, por exemplo, que não está tendo essa condição de comungar a Eucaristia, é hora também de rever também a postura. Que postura eu estou tendo frente ao nosso Senhor Eucarístico? Eucaristia significa ação de graças, né? Como eu estou, né? Como minha vida está sendo essa ação de graças? Perdão da palavra, muitos não se abrem à ação de graça e às vezes se abrem mais às desgraças nesse aspecto, de não se permitir converter. É uma desgraça para um cristão aquele que não está aberto à graça. É um problema muito sério. Perceber cristãos que não querem evangelizar, mas querem que sirvam a Ele. Então já vamos aqui olhar o primeiro fruto que o catecismo nos apresenta, o fruto da comunhão. Eu estou aqui no parágrafo 1391, diz o seguinte: a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Olha que maravilha. Ah, padre, isso eu já sei. Tá, saber não salva ninguém. Você vive isso. Você está aberto a isso. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Padre, mas então eu não estou comungando. É uma coisa dramática. Né? Eu tenho condição de comungar, não estou comungando. E aí a hora que a gente questiona, né? A Eucaristia, Jesus Cristo em você, tem prazo de validade? Claro, entendam bem o que eu estou dizendo. Nas situações que tem missas cotidianamente, faça-se o esforço de comungar. Por que nós não olhamos para a unidade, né, que é um dos pontos que depois lá na frente eu vou falar, da nossa unidade com os outros que sofrem isso constantemente, com ou sem pandemia, a ausência eucarística. É muito fácil reclamar, é muito fácil pessoas que não são padres falarem mal dos padres. Né? Se esse falatório mal dos padres fosse revertido em oração, com certeza os padres seriam muito mais santos. Né? Condenando os padres em relação à falta de coragem, à falta de fé, por que os padres não desobedecem e celebram clandestinamente missas para as pessoas, condenando, falando que os padres são muito mundanizados, não tendo fé, que Deus é o Deus da vida, não vai dar morte. Ninguém vai adoecer na igreja. Aí dá o exemplo às vezes, de São Francisco de Assis, que beijou o leproso e nunca teve lepra. Mas também esquece de outros santos que viveram as enfermidades e também ficaram doentes, né? Como São Damião de Molokai, que viveu numa aldeia de leprosos e morreu com lepra. Né? Condenando os sacerdotes por falta de coragem. Então, os homens, né, que
que se veem nessa vocação sacerdotal e que estão reclamando, né, nesse sentido, eu te convido, né, a fazer um discernimento vocacional, se você se tornar padre, e depois veja se você tem coragem de repetir isso que você está falando. Vejamos que nós não podemos colocar fardos nas pessoas que a pessoa não tem costume de viver, não é a realidade dela. Então, vamos rezar. Se você não vive aquela realidade, reza. Se você, por exemplo, igual no meu caso, né, não sou casado, contudo acompanho diversos casais, sou filho de um casal, sou filho de uma família, então eu sei a realidade dos casais. Contudo, existem peculiaridades que o padre precisa de ajuda de outras famílias para orientar. Uma autoridade, muitas vezes o padre chega com um peso pesado em cima da família, sendo ele mesmo uma pessoa que não, às vezes, né, estou falando de mim, né, que eu já pesei tanto a mão e esqueci, né, dos problemas dos lares, e muitas vezes agi com impiedade, olhando somente com a minha referência. Isso também, queridos irmãos, é a unidade eucarística. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Então pense nas comunhões que você, querido irmão, querida irmã, que você já comungou pela última vez. Pense se você permitiu que essa união de Cristo se consolidasse em testemunho. Uma coisa é saber que Jesus está unido a mim, que eu estou unido a Jesus. Vivemos um só corpo místico de Cristo. Na igreja, formamos o corpo místico de Cristo. Outra coisa é testemunhar. Saber é um bom passo para a seiva da vida estar no ramo. Mas se não viver isso que se sabe, é um ramo que pode ser cortado, jogado fora, queimado. Então vamos lá. Pois o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma união íntima. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. A vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. E aí vem mais uma coisa importante para nós tomarmos muita atenção. Como está a nossa devoção à Santa Missa? Outra coisa que essa pandemia está nos ajudando a pensar bastante. Como está o meu amor pelo banquete, pela festa pascal, por esse sacrifício eucarístico todo? Não só, claro, ao momento que se comunga, que é um momento sublime, maravilhoso, mas como está o nosso amor pela Santa Missa? Por que eu falo isso? Tem pessoas que chegam e falam assim: padre, como eu estava em pecado, eu aproveitei e faltei à missa de domingo, porque como eu já não ia comungar, caiu no que o inimigo queria, te afastar da igreja, né? E as outras partes da missa, o alimento na liturgia da palavra, como que está a parte de contemplar a atualização daquele sacrifício, né? Que não é teatro. Realmente, se fosse um teatro, nós poderíamos todo mundo levar um pacotão de Eucaristia para casa,
reservar num lugar bem, bem bonito, ter vários sacrários bonitos em casa durante a pandemia, e não precisaria, pegaria algumas missas antigas do ano passado, assistia um pedaço, depois ia lá e comungava. Como né, não uma atualização, né? Viveria algo sim. Ou então nem precisaria, para que assistir missa? Lê lá a palavra e pronto. Lê e nem reza, né? Então só comunga. Então, a vida em Cristo tem seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai que vive me enviou, eu envio, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então, somos chamados a viver o banquete pascal e comer o banquete, comer do banquete. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que é dado o penhor da vida, como quando o anjo disse a Maria Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe a Cristo. A vida e a ressurreição são conferidas àqueles que recebem a Cristo. Jesus, o caminho, a verdade e vida. Parágrafo 1392. O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável na nossa vida espiritual. Meu sonho é que todos nós comunguemos todos os dias, né? Eu espero que o que eu falei vocês não distorçam, tá? Desejo é que todos tenham essa experiência aqui, que o alimento material produz em nossa vida corporal a comunhão, realiza de maneira admirável na nossa vida espiritual. Por exemplo, os que comungam diariamente entram num caminho de um amadurecimento espiritual fantástico. A comunhão da carne de Cristo, vivificado pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a graça recebida no batismo. Receber Jesus Cristo, olha esses verbos: conserva, aumenta, renova a vida recebida no batismo. O que acontece? O nome da graça recebida no batismo, a nossa igreja chama isso de graça santificante, graça deificante. A graça, então, em que nós nos tornamos membros da igreja da graça. É pelo batismo que nós recebemos a graça. E é pelo batismo que nós, então, temos a possibilidade de evangelizar. Queridos, olhem para as vidas nos Atos dos Apóstolos daquelas pessoas que foram batizadas. O que elas ficaram fazendo? Então, o crescimento da vida cristã, a comunhão eucarística conserva, aumenta e renova a vida recebida na graça do batismo. Quando eu me reconheço batizado, me reconheço filho, eu vou agir como um filho. Por isso que é importante perceber, se eu comungo, eu estou tendo mais amor pelo meu batismo, né? Se eu tenho mais amor pelo meu batismo, consequentemente eu vou dar testemunho. E qual que é o testemunho do cristão? Evangelizar,
levar o amor de Deus, né, a todos. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da peregrinação, até o momento da morte, quando nos será dado o viático, né? A última comunhão da pessoa. Pois bem, queridos, o que nós vimos hoje? Então, lembrando, né, vamos só fazer memória. O padre reforçou a questão de nós nos enxergarmos como esse ramo da videira verdadeira que é Cristo, e se eu estou dando o fruto. E o fruto de hoje, né, porque se eu não estou dando fruto, eu estou sendo uma pessoa digna de ser cortada e jogada fora, né? O fruto hoje é a nossa unidade com Jesus. E essa unidade que nos vivifica, que restaura, ressignifica a nossa vivência batismal, ou seja, a união íntima com Cristo, Jesus. E uma outra coisa, como está a minha devoção pela Santa Missa, também, a minha busca para participar da missa, mesmo ela sendo uma missa transmitida. Amanhã, então, vocês irão fazer memória desse tema pela boca de outros evangelizadores. Terça, quarta, quinta e sexta. E vamos, então, pedir essa graça do Espírito Santo, a graça da unidade com Cristo, não só de saber, mas uma graça realmente atual. Eu falei de graça santificante, né? A graça do batismo. Existe a graça atual, que pode agir até numa pessoa que não é batizada, que é a graça atual, então interpela essa pessoa a se converter e a buscar o batismo. E a buscar a Eucaristia. E a graça atual está, né, agindo em nós também. Que possamos ter o hábito de acolher as graças que vêm até nós, nos auxiliando cada vez mais a darmos testemunhos, da graça santificante, dessa graça batismal por meio da Eucaristia. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez, vamos olhar para a última Eucaristia que nós recebemos. Olhe para dentro de si nesse instante. Quando foi a última vez que você comungou? E dessa última vez que você comungou, você saiu com esse desejo de testemunhar a unidade sua com Cristo? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora, Estrela da Evangelização, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe e Rainha das Vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura.